graça e paz, bem-vindo ao nosso canal no YouTube. E eu gostaria de mais uma vez trazer uma palavra de reflexão para a sua vida. E hoje eu gostaria de mencionar o texto que encontra-se em Mateus, capítulo de número 6, versículo 33. Texto bem conhecido que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esses dias eu estava um pouco incomodado com algumas coisas. E certa vez eu critiquei a minha esposa, porque ela falou assim: queria alguma coisa, mas não sei bem o que é. E eu pensei comigo: como é que alguém quer uma coisa e não sabe o que quer? Todo mundo tem que saber o que quer, mas é coisa de mulher, a gente entende essas coisas. E esses dias eu passei por uma experiência interessante, onde eu fiquei agoniado com algumas coisas, mas eu não sabia explicar, eu não sabia me explicar o que estava me incomodando. E eu estava orando a Deus a respeito de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pedindo a Deus o reino dele, quando eu comecei a refletir sobre o que é o reino de Deus, qual é a ideia de reino de Deus, qual é a concepção que nós temos de reino de Deus. E eu comecei a me incomodar com aquilo, sem saber exatamente por que isso estava me incomodando, e fui pedindo a Deus orientação sobre isso, e eu fui entendendo, e eu fui compreendendo que nem sempre nós temos a real ideia, a real concepção de reino de Deus. Então eu comecei a pedir a Deus sobre a compreensão do que é o reino, e o Espírito Santo foi me fazendo entender: buscar primeiro o reino de Deus é buscar como Enoque, que estava conectado com Deus 24 horas por dia, porque a palavra de Deus diz que Enoque andava com Deus e por isso Deus o tomou para si. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é viver como Daniel, que não se corrompia com as riquezas, porque a Bíblia diz que Belsazar, o rei Belsazar, disse para ele: eu vou te dar muitas riquezas, e Daniel falou assim: suas riquezas fiquem para ti, porque Daniel não se corrompia com as riquezas. Mas buscar o reino de Deus também é não se corromper com a pobreza, como Jó, que falou assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é saber que Deus não é seu escravo, Deus não é seu serviçal, Deus não está à sua disposição para fazer o que você quer, quando você quer. As coisas acontecem do jeito que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quiser, assim como entendia muito bem Ananias, Misael e Azarias. Porque lá no livro de Daniel, quando Nabucodonosor disse para eles assim: vocês ou adoram a minha estátua, ou vocês serão queimados numa fornalha, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. O que eles responderam? O nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos adorar a sua estátua. Isso significa, queridos, que eles tinham uma visão de reino de Deus da seguinte forma: se Deus fizer o bem por mim, eu sou de Deus, mas se Deus decidir não fazer, eu continuo sendo de Deus. É a visão de Abacuque, quando ele diz: ainda que a videira não tenha fruto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja rebanhos, não haja o gado que nós necessitamos para sobreviver, todavia eu me alegrarei no Senhor. Queridos, essa visão do reino de Deus, essa é a visão do reino de Deus. E uma visão linda de alguém que tinha uma visão completa do reino de Deus era a visão de Paulo, quando ele diz: as tribulações desse tempo presente, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo entendia que ele não podia se corromper com o presente. Paulo entendia que buscar o reino de Deus não se resume a buscar só nessa vida, até porque a Bíblia diz que aquele que espera em Deus somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Paulo entendia que o que tinha de melhor para vir para nós estava na eternidade com Deus, estava numa vida eterna que ninguém podia arrancar de nós. Que nós possamos viver buscando o reino de Deus como ele deve ser buscado, vivendo conectado com Deus, não nos corrompendo com a riqueza, não nos corrompendo com a pobreza, não querendo fazer Deus de um servo, de um serviçal, de um escravo, e compreendendo que o melhor do reino de Deus está numa eternidade ao lado de Cristo, uma eternidade ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa buscar esse reino de Deus e alcançar algo a mais da parte de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus.